Parecer 805/2015, Comissão de Infraestrutura, relator senador Elmano Ferrer, sobre a mensagem 69/2015, 310/2015, na origem, da senhora Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Otávio Luiz Rodrigues Júnior para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, na vaga do senhor Marcelo Bachara de Souza. Discussão do parecer. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Passa-se a votação que, de acordo com o disposto no artigo 291 do inciso 1º da linha E do Regimento Interno, deve ser precedida por escrutínio secreto. As senhoras e senhores senadores já podem votar. Eu peço aos senhores e senhoras senadoras que se encontram nas dependências da Casa que estamos tendo votação nominal. É importante dizer que também tem um grupo de senadores que querem ir na posse do ministro Navarro no STJ, e com isso teremos então a apreciação de autoridade e em seguida o item 1 e 2 da pauta, que é fruto de entendimento de acordo com os líderes. Vamos abrir. As senhoras e os senhores senadores já podem votar. Eu vou colocar aqui. Presidente, pela ordem. Já estou aqui na planície. Muito rápido. Tem que ser rápido. Mas é que eu queria, senhor presidente, apenas fazer uma referência ao senhor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. É um dos quadros mais preparados que eu já vi sendo sabatinados aqui na Comissão de Infraestrutura. O senador Ricardo Feaço estava presidindo, o senador Walter Pinheiro, que é talvez o maior especialista nessa área aqui no Senado, estava lá também fazendo o mesmo reconhecimento, tem preparo, conhece profundamente a regulação da agência e certamente, sendo referendado por esse plenário, o relator foi Vossa Excelência, sendo referendado pelo plenário do Senado, nós vamos ter um quadro importante preparado na Anatel. É esse um posicionamento, por isso que eu queria me somar ao relatório de Vossa Excelência, que preside a sessão, no apoiamento à indicação do senhor Otávio Luiz Rodrigues Júnior para a Anatel. Senhor presidente, quero aqui, como bem levantou o senador Jorge Viana, tem uma particularidade nessas sabatinas que eu queria chamar a atenção da Casa, que é uma insistência que eu até faço desde que deputado, desde a atuação como deputado na Câmara dos Deputados, que é exatamente o processo de qualificação do debate e, por parte do governo, portanto, a indicação de membros para a ocupação desses cargos de pessoas que tenham qualificação. Nesse particular, o doutor Otávio, figura com o qual eu não tenho nenhum tipo de relação e até fora as questões de consulta ao seu currículo, como sempre faço com todos os sabatinados, principalmente na minha área, na Comissão de Infraestrutura, já que no mundo da jurídica eu não tenho o preparo para tal. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que, nesse particular, veio a indicação de alguém do governo que preenche uma lacuna, ao meu modo de ver, enorme, estabelecida nessas agências reguladoras ao longo de todos os anos. Não basta só ter nas agências profissionais da área,
É importante porque você trata a matéria com grau de conhecimento. Mas é importante ter nas agências alguém que tenha a capacidade, inclusive, de, numa leitura muito fidedigna, fazer o chamado esforço do cumprimento da legislação. E, nesse particular, o sabatinado de hoje, doutor Otávio, ele é uma pessoa que acumulou um histórico, que eu diria, no mundo jurídico, e principalmente nessa área regulatória, extremamente positivo. Nós temos talvez um vazio, até pela novidade, algo que é natural. O sistema de regulação e a constituição de agências reguladoras, nós podemos falar disso do final da década de 90 para cá. Portanto, nós estamos falando algo de 15, 18 anos, se a gente for de forma mais precisa, a partir da data de votação de algumas leis, mas do experimento nós temos talvez aí de forma muito clara a atuação mais aprimorada, algo inferior a 15 anos, portanto é muito jovem. Esse é um processo que estabeleceu-se no mundo e que de maneira, eu diria, rápida no Brasil, nós conseguimos absorver diversas experiências, mas que o mundo também começa a conviver com um conjunto de alterações. As plataformas tecnológicas vão induzindo e vão produzindo novos caminhos. A necessidade de fazer uma relação análoga com a legislação existente, até para a gente não ficar todo dia aqui aprovando um conjunto de mudanças na lei a partir de cada alteração tecnológica. O que nós construímos em 1997, em diversas áreas, principalmente na chamada área da economia mais incisiva na sociedade, petróleo, energia elétrica e telecomunicações, foi na prática tentar constituir arcabouço legislativo que se comportasse verdadeiramente como código. Leis gerais, construção inclusive infraconstitucional. Portanto, isso requer que as medidas, que eu diria regulatórias e até o outro conjunto de normas produzido por ministérios e por agências, esse conjunto é que deve adaptar-se às novas plataformas. Agora, com o intuito muito claro do atendimento ao serviço ao cidadão. O objeto não pode ser, e somente só, o processo de competitividade na ótica do atendimento da empresa, mas a competição para garantir que na competição, na justa competição, o consumidor passe a ter o ganho disso. O ganho na qualidade, o ganho no preço, o ganho na cobertura, o ganho na universalização e o ganho numa linguagem que todo mundo utiliza hoje, que é na incidência disso na vida das pessoas, ou numa linguagem muito própria dos nossos dias, que é batizado de internet das coisas, né? Ou como diriam os mineiros aí, internet dos trem, né? Ou seja, como tem muita coisa em volta, é importante que a gente trate essa parte de IoT como um elemento capaz de modificar a vida das pessoas. Portanto, isso está no cerne dessa questão da regulação. Portanto, o sabatinado de hoje é alguém que já vem numa linha de preparo capaz de preencher essa lacuna na agência reguladora. Portanto, levar para a agência reguladora o conhecimento acumulado. Então, acho que é importante lembrar isso, né? Volto a frisar, não teve nenhuma relação, nem partidária, nem de parentesco, nem de indicação, não sei nem de quem partiu, só sei que a indicação feita, ela é importante para a gente preencher os quadros da Anatel. Ao mesmo tempo em que conclamamos ao governo que possa promover já a indicação para a posse do sabatinado Aníbal Diniz, que na nossa opinião vai dar uma boa contribuição na agência, para ir preenchendo o número.
A Anatel está funcionando com 3 conselheiros. O conselheiro Igor, que é consultor dessa casa, o presidente João Rezende e o conselheiro Zerboni. Então, portanto, era importante que a gente pudesse ir preenchendo. Sei que no caso específico desse sabatinado de hoje, a sua nomeação dar-se-á somente, provavelmente, no mês de novembro, que é a data que venceria, ou melhor, que vencerá, assim, a chamada saída do conselheiro Marcelo Bechara, que teve que se ausentar antes do período do vencimento do seu mandato. Então, portanto, eu quero chamar a atenção dos nobres pares, que poucas vezes eu tenho pedido voto para um sabatinado com um grau de, eu diria até, de elementos e de conteúdos que justifique, inclusive, pedir aos meus companheiros aqui do Senado o voto, dando testemunho da minha expectativa positiva. Espero que o doutor Otávio, meu caro Hélio, efetivamente honre isso que ele afirmou hoje, e pela sua conduta, pela sua história, acredito que não há que ter nenhum tipo de dúvida nem vacilação contra a sua postura ética, correta, profissional e principalmente incisiva no exercício do mandato na Agência Nacional de Telecomunicações. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Na ordem, senhor presidente. Pela ordem, Vossa Excelência. Hélio José. Senhor presidente, eu quero registrar aqui que participei hoje dessa sabatina. O currículo do senhor Otávio é um currículo sem reparos, um servidor público experiente, com passagem em várias partes da administração pública brasileira. Isso faz com que a gente se orgulhe dessas novas pessoas que estão sendo indicados hoje para que a gente possa sabatinar para as agências, para os órgãos governamentais. O Luiz Otávio é mais um desse quadro, por isso foi aprovado hoje por unanimidade. Vossa Excelência foi inclusive o relator dessa indicação lá na nossa Comissão da Infraestrutura, e eu me sinto, enquanto servidor público, orgulhoso aqui hoje de estarmos aqui aprovando o nome de um servidor público ilibado, com a carreira pública experimentada, assessor que foi do Supremo Tribunal Federal, do Ministério da Justiça, do Ministério das Comunicações, experimentado para um cargo dessa importância. Inclusive lembro que lá nós conversávamos com o nosso indicado, o doutor Otávio, sobre a importância da melhoria do sinal da telefonia móvel nesse país, sobre a importância de estarmos discutindo a questão das antenas para a mudança do sinal de TV de analógico para digital. Uma forma que a gente precisa estar esclarecendo a nossa população e sentir no doutor Otávio uma pessoa que vai estar junto, defendendo a política pública correta de informação para o nosso povo. Por isso eu quero conclamar a todos os nossos colegas senadores que juntos vamos dar uma votação unânime aqui ao doutor Otávio, porque é uma pessoa experimentada, experiente, ilibada, servidor público de larga carreira e que merece o nosso apoio. Muito obrigado, Excelência. Pela ordem, presidente. Concedo a palavra ao senador Álvaro Dias. Presidente, apenas para solicitar a Vossa Excelência a votação ainda na sessão de hoje do item número 9, já que é uma votação pacífica, não é um tema polêmico e certamente haverá o consenso, por isso eu peço a Vossa Excelência que autorize a votação na sessão de hoje, o item 9. Vamos acolher a sugestão de Vossa Excelência e vamos presidente, incluir na ordem o item 9 da pauta. Senhor presidente, Com a palavra, o Lindenberg Farias. Queria falar com a mesa, chamar a atenção. Nós hoje votamos na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC muito importante, a PEC número 107. Na verdade, é um desejo de todos os governadores do Brasil. O que é que houve, senhor presidente? Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2014, retirando a possibilidade de cobrança do ICMS do leasing. O que é que esse texto faz? Teve um grande impacto financeiro em todos os estados do Brasil. E a senadora Lúcia Vânia, como os senhores conhecem, é uma senadora que tem sua atuação muito marcada
em cima da questão federativa. O CONFAS vai ter na reunião de sexta-feira, vai tomar uma posição por unanimidade a favor da aprovação dessa PEC. Agora, o apelo que faço à mesa é o seguinte: há uma preocupação grande dos governadores que precisam ter essa PEC aprovada até o final do ano na Câmara dos Deputados. Então, o que eu peço hoje, já conversei com o presidente Renan Calheiros, temos a assinatura de todas as lideranças dessa casa. Então, o que eu pedia à mesa era para colocar como prioridade a aprovação nessa PEC do dia de hoje, que, volto a dizer, traz um alívio para os estados nessa situação de estrangulamento financeiro. Eu sei que a votação na CCJ foi feita hoje pela manhã, mas foi possível construir um grande acordo entre todas as lideranças, porque todos os governadores do Brasil estão profundamente empenhados para que essa PEC seja aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, apenas para enfatizar a importância da aprovação dessa proposta de emenda constitucional, a que se refere agora há pouco o senador Lindbergh. Houve realmente na votação na CCJ uma unanimidade, é um pedido dos governadores. Eu ontem recebi um telefonema do governador Geraldo Alckmin nesta linha, para aprovar essa medida, essa proposta de emenda constitucional, que restabelece um item importante nas finanças dos nossos estados. Portanto, senhor presidente, se Vossa Excelência pudesse colocá-la em votação logo após a votação desta autoridade para a Anatel, nós poderíamos, já que a votação nominal, e eu tenho receio que o quórum se evapore, eu gostaria, se Vossa Excelência pudesse, colocar logo em seguida a votação dessa PEC. Eu queria esclarecer aos senadores Lindbergh Farias e ao senador Aloysio Nunes Ferreira que a matéria ainda não chegou aqui à mesa. Então, nós poderemos votar a urgência da matéria. Se chegar em tempo hábil, a gente poderá pôr em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, pela ordem. É bem rápido, presidente. Eu já conversei com a mesa sobre o item 10, que é da Boate Kiss. É um amplo acordo, é um projeto da Câmara, da deputada Barbalho, que faz justiça, embora tardia, porque as vidas não serão salvas, para que fatos como esse não voltem a acontecer no Brasil em matéria de catástrofe, enfim, como foi o caso da Boate Kiss. Eu acompanho o senador Alvo no item 9 e esse item é o item 10. E entendo também que as medidas que é apresentada pelo senador Aloysio Lindbergh tem o apoio de todos em relação à SPEC. Nós vamos encerrar a votação, a indicação do Otávio Luiz Rodrigues Júnior, e em seguida nós vamos passar a palavra ao relator da matéria, o item 1, que é o senador Ricardo Ferraz, e em seguida concedo a palavra ao senador Álvaro Dias, que já está inscrito aqui pela ordem. Então vamos encerrar. Alguém mais falta votar? Maranhão chegou? Antes de passar a palavra... Presidente, uma questão de ordem, presidente. Segura aí o encerramento da votação um pouquinho, que o senador Maranhão está chegando, viu? Íamos fazer exatamente isso, acolhendo as considerações... Muito obrigado, presidente. Palavra ao senador Álvaro Dias, com a devida permissão do relator da matéria, será presidente, agora? Nós até por economia de tempo não queremos discursar. Nós estamos propondo a votação do item 9 e apoiando também a votação do item 10, sugerido pelo senador Paulo Paim. Se Vossa Excelência puder nos contemplar com essa possibilidade, agradecemos a votação simbólica desses dois itens, já que eu creio não há nenhuma reação em relação a essas duas propostas.
vamos acolher a sugestão de Vossa Excelência após a votação, aliás, a relatoria da matéria do item 1, que será feito pelo senador Ricardo Ferraço. Não, eu queria pedir a compreensão do nosso senador Raimundo Lira e, em seguida, o nosso senador Zé Maranhão, ele fará a justificativa e nós fazemos a computação. Aliás, chegou mais um eleitor aqui. Não, vamos encerrar. Vamos encerrar. Nós vamos encerrar a votação, proclamar o resultado e vamos para votar o primeiro item da pauta. Sim, 56, não 4, abstenção 1. Aprovada a indicação do senhor Otávio Luiz Rodrigues Júnior para diretor da Agência Nacional de Telecomunicações. Será feita a devida comunicação à senhora Presidente da República, Dilma Rousseff,